Olá, estamos de volta ao curso de alfabetização matemática aritmética básica, aula 16, divisores de um número. Primeira parte do curso de divisores. Vamos começar vendo o que é o divisor de um número. O divisor de um número é um número inteiro, tá? Tem que ser inteiro. E que divide um número segundo uma divisão exata. Por exemplo, se eu dividir o 6 por 2, dá 3, 3 vezes 2, 6 e resta 0. Divisão exata, resto 0. Então, o 2 divide o 6 segundo uma divisão exata. Então, 2 é divisor de 6. Eu vou dizer que o 2 é divisor do 6, porque o 2 divide o 6 segundo uma divisão exata, tá? Se eu pegar o 12 e dividir por 3, quanto é que é 12 dividido por 3? Dá 4. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Então, o 12 dividido por 3 dá divisão exata. Então, eu vou dizer que o 3 é divisor de 12. Então, por que o 3 é divisor de 12? Porque 3 divide 12 segundo uma divisão exata. 8 dividido por 8. Opa, dá 1, né? 1 vezes 8, 8. Para 8, nada. Então, o 8 divide 8 segundo uma divisão exata. Então, o 8 é divisor dele mesmo. 8 é divisor de 8. E por que 8 é divisor de 8? Porque 8 dividido por 8 dá divisão exata. E 9 dividido por 1? 9 dividido por 1 dá 9. 1 vezes 9 dá 9, para 9, 0. Então, 9 dividido por 1 dá resto 0, da divisão exata. Então, eu vou dizer que 1 é divisor do 9, porque 1 divide 9 segundo uma divisão exata. Então, de cara, você já está vendo, que todo número é divisor dele próprio, 8 dividido por 8 dá resto 0, da divisão exata. E 1 também é divisor de todo número, já que 9 dividido por 1 dá 9, divisão exata. Então, qualquer número eu vou conseguir fazer uma divisão exata se eu dividir por ele mesmo ou por 1, tá? Então, quando eu for falar dos divisores de um número, eu já vou pensar direto no 1. O 1 é divisor de todo número e o próprio número é divisor de si próprio. Legal? Beleza? Detalhe, tá? Quando eu falo em divisores de um número, pelo menos aqui no nosso curso, eu estou me preocupando só com divisores positivos, tá bem? Por exemplo, 6 dividido por 2 dá divisão exata. 6 dividido por menos 2 também dá divisão exata, mas eu não vou me preocupar com divisores negativos nesse momento. Legal? Então, divisor para mim, nesse curso de aritmética básica, curso de alfabetização matemática, em que a gente está dando os primeiros passos, eu vou me preocupar só com divisores que são números inteiros, certo? Não negativos, tá bem? Não negativos. Ótimo. O que é um número primo? A gente aprende lá no fundamentalzinho que o número primo é o número que é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Errado, isso não está certo. Número primo é o número que tem dois divisores, tem que ser dois divisores positivos, 1 e ele próprio, tá bem? Ah, pessoal, mas não é a mesma coisa? Você dizer que o número primo é o número que é divisível por 1 e por ele próprio, e dizer que o número primo tem dois divisores positivos, 1 e ele próprio, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. Olha só. 2 dividido por 1, dá resto 0, porque 1 é divisor de todo número. 2 dividido por 2 dá resto 0, já que todo número é divisível por ele próprio. Os únicos números que conseguem dividir o 2 segundo uma divisão exata são números positivos. Estou falando de números positivos, inteiros positivos. São 1 e ele próprio. Então, ele tem dois divisores. 1 e ele próprio. Somente dois divisores. Tá bem? E exatamente 2. O 3 é divisível por 1, porque 1 é divisor de todo número. Dá resto 0, da divisão exata. E o 3 é divisível por 3, porque todo número é divisível por ele próprio. Da divisão exata, resto 0. Então, só existem esses dois números inteiros positivos que dividem o 3 segundo uma divisão exata. O 1 e ele próprio. São exatamente dois divisores. Mesma coisa com 5. 5 dividido por 1
da divisão exata, porque 1 é divisor de todo número. 5 dividido por 5 dá divisão exata, porque o número é divisor de si próprio. Então, só existem 2 números inteiros positivos e exatamente 2 que dividiam 5, segundo uma divisão exata. 1 e ele próprio. Mas o 1 não é primo. Porque para ser número primo, tem que ter exatamente 2 divisores, ser divisível por 1 e por ele próprio, que são exatamente os 2 divisores do número. O 1 não é primo, porque o 1 só tem um divisor, que é ele próprio, e é o 1 também, né? Porque 1 é o próprio 1, então é a redundância enorme, né? Então, o 1 só tem um divisor positivo, então por isso ele não é primo, tá bem? Então vamos lá, vamos tentar achar alguns números primos. Será que o 0 é primo? Porque 0, né? É divisível por 1? Por ele próprio? Não, né? Não dá para dividir por 0, não posso colocar 0 no denominador, não existe divisão por 0, tá? E o 0 também pode ser dividido por 3, 0 por 3 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0. Então não teria só 2 divisores, né? Teria um montão. Então 0 está fora. Novamente, novamente a discussão. Por que que o 1 não é primo? Porque tem que ter exatamente 2 divisores positivos. O 1 só tem um divisor positivo, que é ele próprio, que também é 1, tá? Então 1 não é primo. Agora o 2, nós já vimos, o 2 tem 2 divisores positivos e exatamente 2, 1 e ele próprio. 2 é primo, então eu vou marcar aqui o 2. O 3 também é divisível por 1 e por ele próprio, tem exatamente 2 divisores positivos, 1 e o próprio 3. O 4 não é primo, porque o 4 não é só divisível por 1 e por 4, ele é divisível por 2 também. Então o 4 está fora. O 4 não tem somente 2 divisores positivos. O 5 nós já vimos também que é um primo, porque tem exatamente 2 divisores positivos, 1 e 5. O 6 não, o 6 está fora, sabe por quê? O 6 é divisível por 1, divisível por 6, mas divisível por 2 ou por 3 também, então está fora. O 7 é primo, porque 7 eu só consigo dividir por 1 e por 7. Então ele tem exatamente 2 divisores positivos, 7 é primo. O 8 está fora, porque o 8 eu consigo dividir por 1, consigo dividir por 8, consigo dividir por 2, por 4, então está fora. O 9 também está fora, porque eu consigo dividir o 9 por 1 e por 9, mas eu também consigo dividir o 9 por 3, então ele está fora. E o 10? O 10 com certeza não, porque o 10 eu consigo dividir por 1, consigo dividir por 10, segundo uma divisão exata, mas consigo também dividir 10 por 2, 10 por 5, então tá fora. O 11. O 11 eu só consigo dividir 11 por 1 e por 11, então ele tem exatamente 2 divisores positivos, que são 1 e ele próprio. Opa! O 12 não é primo, porque eu, além de dividir por 1 e por 12, eu consigo dividir por 2, por 4, por 6, então por 3, então o 12 está fora. O 13 é primo, porque eu consigo dividir o 13 somente por 1 e por 13. 2 divisores, exatamente 2, 1 e ele próprio. 14 não é primo, porque eu consigo dividir o 14 por 1 e por 14, sim, mas também consigo dividir por 2 e por 7. Então, está fora, tem que ter somente e exatamente 2 divisores positivos. O 15 também não é primo, porque o 15 eu consigo dividir por 1, por 15, mas consigo também dividir por 3, por 5, então ele está fora. O 16 está fora, porque eu consigo dividir 16 por 1, por 16, mas também consigo dividir 16 por 2, por 4, por 8, então ele está fora. 17 é primo, porque eu só consigo dividir o 17 por 1 e por 17, e ele tem exatamente 2 divisores positivos. O 18 não, porque eu consigo dividir por 1 e por 18,
mas também consigo dividir por 2, por 3, por 6, por 9. O 19. O 19, ele é primo porque eu só consigo dividir o 19 por 1 e por 19. Então, ele tem exatamente dois divisores positivos, que são 1 e ele próprio. O 20. O 20 não, porque eu consigo dividir o 20 por 1 e por 20, mas também consigo dividir por 2, por 5, por 10, por 4, tá? Tá fora. O 21 também não, porque eu consigo dividir por 1 e por 21, mas também consigo dividir o 21 por 3, por 7. Tá fora. 22 também não, porque eu consigo dividir por 1 por 22, mas por 2 por 11. Tá fora. O 23. 23 é primo, porque eu só consigo dividir o 23 por 1 e por ele próprio. Então, ele tem exatamente dois divisores, que são 1 e ele próprio. E aí a gente começa a construir aqui a nossa sequência de números primos, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23... São exatamente esses números aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e por aí vai. Legal? Ah, eu preciso saber muito os números primos? Não, não. Os primeiros aqui para a gente poder usar são importantes. Beleza? Agora, para que servem números primos? Para um monte de coisa. Uma delas é a decomposição de um número em fatores primos. Por exemplo, tá? Tá lá o 6 que eu quero decompor em fatores primos. Eu quero fazer uma fatoração. Lembra o que é uma fatoração? Nós vimos duas operações que a gente podia fazer com o número. O parcelamento, que eu pego o número e desenvolvo ele numa soma de parcelas. E também existe a fatoração, que eu pego o número e desenvolvo ele num produto de fatores. Então, eu quero desenvolver o número num produto de fatores primos. Isso é o que a gente chama de decomposição em fatores primos. Quando eu pego o número e transformo ele num produto de fatores primos, só usando fatores primos. Só pode usar fatores primos, tá? Nessa decomposição. Então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente pega o número e começa com o primeiro primo. Qual o primeiro primo? É o 2. Divide 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Opa, legal. Cheguei no 3. 3 dá para dividir por 2? Não. Então não dá. Então vou para o próximo fator primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá resto 1. Cheguei no 1, parei, tá? Então, qual é a decomposição do 6? 6 é 2 vezes 3. 6 é 2 vezes 3. E eu decompus o 6 num produto de fatores primos. Por exemplo, agora o 18. Eu quero decompor o 18. Primeira coisa eu escrevo lá, 18. Vou para o primeiro primo. Qual é o primeiro primo? 2. 18 dividido por 2 dá 9. Ótimo. Tenta dividir o 9 por esse primo. 9 por 2 não dá divisão exata, então tenta o próximo primo. 9 dividido por 3. Opa, 9 dividido por 3 dá 3. Beleza? Tenta dividir o 3 pelo próprio 3. Opa, 3 dividido por 3 deu resto 1, né? Quer dizer, deu 1 como quociente. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, parei. Quando der 1, eu paro. E eu tenho aqui a decomposição do 18 em fatores primos. 18 é 2 vezes 3, que é 2 vezes 3 ao quadrado. E eu decompus um número em fatores primos. Por que é importante decompor um número em fatores primos? Porque só existe uma única decomposição de um número em fatores primos. Toda vez que você decompõe o número em fatores primos, essa decomposição é única. Só existe um número com essa decomposição aqui, 2 vezes 3 ao quadrado, em fatores primos, que é o 18. Só existe um número, que é o produto desses dois fatores primos, 2 e 3, que é o 6. Então, todo número tem uma única decomposição em fatores primos. É quase que uma digital do número, tá? Como se fosse uma identidade dele. Eu consigo expressar o 6 de uma única maneira, como uma decomposição de fatores primos. Então, a primeira grande importância da decomposição é você
fatorar o número, ou seja, colocar ele na forma de um produto de fatores que seja única. E depois a gente vai ver outras aplicações disso aqui também. Legal? Então, existe uma única decomposição de um número em fatores primos. Isso vai ser muito importante para a gente. Nós vamos ver agora vários exemplos de como fazer isso, certo? Para vários outros números e como fazer isso de maneira muito rápida. A gente vai ver como decompor um número de forma rápida no próximo quadro. Continuando a decomposição em fatores primos, vamos fatorar, tá? A gente usa essa palavra, fatorar o 36. Está aqui a minha sequência de primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pelo menos os primeiros é bom a gente decorar. Então vamos lá. Vamos começar pegando o 36 e dividindo pelo primeiro primo, que é 2. Poxa, 36 dividido por 2, não sei fazer de cabeça. Monta a conta. 36 dividido por 2, vamos lá. Baixo 3. 3 dividido por 2 dá 1. Né? O 3 aqui são 3 dezenas. Lembra como é que a gente faz isso? São 3 dezenas, dividido por 2 dá 1 dezena. Então, 1 vezes 2, 2 dezenas, para 3 dezenas falta 1. É importante a gente ficar em mente o que eu estou dividindo. Eu estou dividindo 3 dezenas por 2. Então, não dá para dividir, então dá aproximadamente 1. 1 vezes 2, 2, para 3, 1. Agora eu baixo o 6, ó, baixa aqui o 6. E aí eu passo a ter 16 unidades. Olha aqui, ó, 6 não é unidade? Eu tenho 16 unidades. 16 unidades dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16, para 16 nada. Então 36 dividido por 2 dá 18. Dividir por 2 dá 18. Agora tá tudo na nossa tabuada, dá para fazer mais rápido. 18 dividido por 2 dá 9. Vamos tentar dividir o 9 por 2. Não dá para dividir por 2. Então, o que eu faço? Eu pulo para o próximo primo. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Opa, vamos lá. Deu 3. 3 dividido por 3 de novo. Deu 1. Cheguei no 1, parei. E aí eu consegui decompor o 36 como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Decomposição única, todo número tem uma única decomposição em fatores primos. 40, tá? Eu quero agora fatorar o 40. Eu quero decompor em fatores primos. Vamos lá. 40, vou dividir por 2. Ah, dá para dividir 40 por 2 de cabeça? Dá, porque 4 dividido por 2 dá 2, né? Então 40 por 2 dá 20. Ótimo. 40 dividido por 2 dá 20. Continua no fator primo 2. 20 dividido por 2 dá 10, tá? Continua no fator primo 2. No primeiro fator primo, 10 dividido por 2 dá 5. Tá, então, deu 5. 5 dá para dividir por 2? Não. O que eu faço? Pulo para o próximo fator primo, que é o 3. 5 dá para dividir por 3? Não. O que eu faço? Pulo para o próximo fator primo, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei no 1, parei. E aí, qual é a fatoração do 40? 2 ao cubo vezes 5. 2 ao cubo vezes 5. Legal? Agora vamos fatorar, vamos decompor o 900 em fatores primos. 900 dividido por 2. Ih, já começou dando conta. Então, monta lá o seu rascunho. 900 dividido por 2. 2 que é o primeiro fator primo. Então, vamos lá. Baixo 9, né? Eu tenho 9 centenas. 9 centenas. 9 centenas dividido por 2 dá 4 centenas aproximadamente. Lembra que esse 4 está na posição das centenas. Para você não errar essa conta. 4 está em centenas. Então, 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Sobrou uma centena. Então, baixo o 0. O 0 aqui são dezenas. Então, eu tenho 10 dezenas. Eu vou dividir 10 dezenas por 2. Dá 5 dezenas. 5 vezes 2, 10 para 10, 0. Baixei o 0. São 0 unidades. 0 unidade dividido por 2 dá 0 unidade. 0 vezes 2, 0 para 0, nada. Legal? É muito importante você dividir o 9 por 2 e cair em centenas. São 9 centenas. O 10 dezenas por 2 caiu aqui no 5.
Se não dá 0, 0 no final, às vezes você esquece de botar esse zerinho aqui. E erra a conta. Você vai fazer 900 por 2, vai dar 45. E não é 450. Beleza? Ficar atento a isso. Tá, então, peguei o 900, dividi pelo primeiro primo, que é o 2, deu 450. Vou dividir por 2 de novo. Nossa, outra conta. 450 dividido por 2. Vamos lá, baixei o 4. 4 está na posição das centenas. Eu estou dividindo 4 centenas por 2. Dá 2 centenas. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Baixei o 5 na posição das dezenas. 5 são 5 dezenas. Dividido por 2. Não dá divisão exata. 5 dezenas dividido por 2 dá 2 dezenas. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Então, sobrou uma dezena. Baixei o 0 na posição das unidades. Agora eu tenho 10 unidades. 10 unidades dividido por 2 dá 5 unidades. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, 450 por 2 deu 225. Ufa! E aí, se eu tentar dividir o 225 por 2, não vai dar divisão exata, tá? Eu não coloquei aqui. Então, como 225 por 2 não dá divisão exata, eu vou para o 3, vou dividir por 3, tá? Logo, logo a gente vai conseguir enxergar rapidamente que o 225 não dá para dividir por 2, tá? Mas, por enquanto, eu simplesmente digo que não dá divisão exata quando eu dividir 225 por 2. Então, vamos para o próximo fator primo, que é o 3. 225 por 3. Opa! Vamos lá, dividir 225 por 3. Então, tento 2. 2 por 3 não dá. Não dá para dividir 2 por 3. Tá? Agora, vamos para o 22. São 22 dezenas. São 22 dezenas. Porque aqui, ó, o 2 está na posição... Esse segundo 2 está na posição das dezenas. São 22 dezenas dividido por 3. Vai dar aproximadamente 7 dezenas. Ó, 7 na posição das dezenas. Importante ficar atento a isso para não errar a conta. 7 vezes 3, 21 para 22, 1. Sobrou uma dezena. Baixo 5 está na posição das unidades. Então são 15 unidades. 15 unidades dividido por 3, 15 por 3 dá 5 unidades. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então, 225 por 3 deu 75. Outra conta. 75 dividido por 3. Aqui, ó, 75 por 3. Meu Deus. Baixo 7. 7 está na posição de dezenas. 7 dividido por 3 não dá exato, mas dá aproximadamente 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Então, eram 7 dezenas por 3, deu 2 dezenas e sobrou uma dezena. Baixei o 5 das unidades, são 15 unidades agora. 15 unidades por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15 para 15, 0. Então, 15 unidades por 3 deu 5 unidades, resto 0. 75 por 3 deu 25. 25 não dá para dividir por 3, tá? Eu posso lembrar disso da nossa tabuada. O 25 não está na tabuada do 3. Como não dá para dividir por 3, agora eu vou para o próximo fator primo, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5, mesmo fator primo. Dá 1, na verdade, né? O quociente 1. Então, cheguei no 1, parei. E aí eu vi que o 900 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ótimo. Bonito. Sabemos fazer a decomposição de um número em fatores primos. Só que isso não é prático, né? Imagina se você tem que decompor o 900 em fatores primos e você tem que fazer esse monte de conta, fora todas as outras que eu simplesmente pulei, né? As que não davam para dividir. Né? Eu não tentei dividir o 225 por 2, não tentei dividir o 25 por 3, né? Então as contas que vão dar certo e as que não vão dar certo, e muita conta para fazer algo muito simples, não é verdade? Então existe para isso, né? Seus problemas acabaram, existe a decomposição rápida, que a gente vai decompor exatamente esses 3 números de maneira muito mais rápida. Então olha para cá. 36 eu quero decompor, eu quero fatorar, tá? Decompor em fatores primos. A gente tinha feito esse desenvolvimento, mas agora você vai fazer assim, ó, 36, você lembra da tua tabuada, é 6 vezes 6. Então, dividiu por 6, dá 6, dividido por 6 dá 1. Ah, mas 6 não é fator primo. Não tem problema, não tem problema. 6 não é 2 vezes 3?
Então tem um 2 e um 3 aqui dentro desse 6, não tem? E o outro 6, não é 2 vezes 3? Não tem um 2 e um 3? Ah, então tem 2 fatores 2 na jogada e 2 fatores 3 na jogada. Então é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 36, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Muito mais tranquilo. Olha aqui, ó. 40, lembra da nossa decomposição, ó, do 40? Por 2, por 2, por 2, por 2, por 5. Agora, 40, você pode dividir direto por 10, que aí esse zero some. 40 é 10 vezes 4. Acabou. Ah, poderia fazer 5 vezes 8? Poderia, tá? Poderia. 40 dividido por 10 dá 4, dividido por 4 dá 1. Ah, mas nem 10, nem 4 são primos, então essa decomposição está errada. Calma, porque agora a gente vai decompor cada um deles. 10 não é 2 vezes 5? 2 vezes 5. E 4 não é 2 vezes 2? Ah, então tem 1, 2, 3 fatores 2 aqui dentro do 40. 40 é 2 ao cubo e tem um fator 5. 2 ao cubo vezes 5. Rapidinho a gente se livrou do problema. Ah, professor, mas não parece que ficou muito menor. Você vai ver agora no 900. Olha o 900, a trabalheira que deu para decompor o 900. Vamos ver agora como é que fica na decomposição rápida. 900, divide por 10, dá 90, só sai um zero. Divide por 10, dá 9. Divide por 9, dá 1. Beleza, parei aqui. 10 não é 2 vezes 5? É. 10 não é 2 vezes 5? É. 9 não é 3 vezes 3? Acabou, está decomposto. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 fatores 2, 2 fatores 3, 2 fatores 5. Então é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Eu não fiz nenhuma dessas contas. E rapidinho eu cheguei no mesmo resultado. Legal? Então, geralmente a gente aprende lá no fundamental a decompor dessa forma, né? Que você vai andando de um primo até para o outro, até dar 1 lá embaixo. Mas existe a decomposição rápida, certo? Que muitas vezes vai ser útil, porque ela vai ser rápida, ela é muito mais rápida, em que você sai dividindo o número, tá? Pelo que você conseguir dividir, e depois você pega cada um desses fatores que você fez nessa fatoração, que isso aqui também é uma fatoração, você decompõe cada um dos fatores em fatores primos. Beleza? Vamos adiante. Agora vamos ver como determinar todos os divisores de um número. Absolutamente todos. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Vamos primeiro ver a cara de um divisor. Né? O que um número precisa para ser divisor de um número? Né? Quais são as condições para depois construir absolutamente todos os divisores? Claro, quando eu falo em divisores, eu estou me referindo a divisores positivos. Tá bem? Então, por exemplo, o 6 a gente tinha fatorado e a gente viu que o 6 era 2 vezes 3, na decomposição do 6 em fatores primos. E 2 vezes 3 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Se eu vou dividir o 6 pelo seu divisor, tá aqui, ó, a carinha geral, genérica de um divisor de 6. Pensa bem, se você vai dividir um número, né, o 6 por um número, se você vai dividir o 6 por um número, e o 6 só tem fatores 2 e 3, fatores primos, eu não posso colocar 7 aqui no denominador, concorda comigo? Eu não posso dividir 2 vezes 3 por 7, porque não vai dar divisão exata. E o divisor é um número que divide o número segundo uma divisão exata. Então, eu não vou conseguir dividir 2 vezes 3 por 7. Não vou conseguir dividir 2 por 3 por um número que tem o fator 5, porque, afinal de contas, eu não vou conseguir cortar. Então, a primeira coisa que a gente observa é que, para dividir o 6, eu tenho que colocar um número aqui que só tenha, no máximo, fatores 2 ou 3. Tá bem? Então, eu não vou colocar nenhum fator primo que não tenha no 6. Então, se o 6 é 2 vezes 3, se o 6 tem fatores primos 2 e 3, né, eu vou colocar aqui fatores primos 2 e 3 somente. Outro detalhe, eu não posso botar aqui embaixo 2 elevado ao quadrado, porque se eu colocar 2 elevado ao quadrado, não vai dar para cortar.
Legal? Porque aqui em cima só tem um fator 2 e um fator 3. Então, eu não posso colocar 2 fatores 2 aqui embaixo, porque senão eu não corto e aí não dá divisão exata. Então, aqui embaixo pode ter nenhum fator 2, que é 2 elevado a 0, que dá 1, né? Nenhum fator 2, ou no máximo um fator 2. E aqui embaixo também não pode ter, por exemplo, 4 fatores 3, já que lá em cima só tem 1 e eu preciso cortar bonitinho. Então aqui embaixo pode ter nenhum fator 3 ou um fator 3, tá? Isso aqui não é 0,1. É porque aqui eu estou querendo dizer que o 2 pode estar elevado a 0 ou o 2 pode estar elevado a 1. O 3 pode estar elevado a 0 ou o 3 elevado a 1 no máximo. Por quê? Repetindo, aqui embaixo, na cara de um divisor geral de 6, não, um divisor, um número que representa todos os divisores de 6, eu posso ter no máximo os fatores primos do 6, que são 2 e 3. E no máximo eu posso ter o 2 elevado a 1 e o 3 elevado a 1, porque lá em cima eu só tenho um fator 2, um fator 3, então aqui embaixo eu posso ter no máximo um fator 2 e um fator 3 para essa minha divisão da exata. Legal? Então a cara, né, o aspecto de um divisor qualquer de 6 é 2 elevado a 0 ou a 1 e 3 elevado a 0 a 1. Claro que eu estou me referindo a divisores positivos, tá? Não estou considerando os divisores negativos ainda. Agora, de posse dessa cara geral dos divisores de 2 e 3, nós vamos construir todos os divisores de 6, tá? Essa cara geral dos divisores de 6, desculpa, diante dessa cara aqui geral, desse aspecto geral de todos os divisores de 6, nós vamos construir todos os divisores de 6, montando uma árvore de possibilidades. O que faz essa árvore de possibilidades? Ela pega todas as possibilidades para um divisor de 6. Por exemplo, eu posso ter 2 elevado a 0 ou 2 elevado a 1. Uma vez que eu escolhi o expoente do 2, 0, 1, eu posso ter 3 elevado a 0 ou 3 elevado a 1. 3 elevado a 0 ou 3 elevado a 1. Então, ó, um divisor seria 2 a 0 vezes 3 a 0. Outro divisor seria 2 a 0 vezes 3 a 1. Outro divisor, 2 a 1 vezes 3 a 0. E outro, 2 a 1 vezes 3 a 1. Lembrando que quando eu tenho 2 a 0, eu estou dizendo que eu não tenho fator 2, né? Eu tenho fator 2 0 vezes, tá? Quando eu tenho 3 elevado a 0, eu não tenho fator 3, né? Então, por exemplo, um dos divisores de 6 seria 2 a 0 vezes 3 a 0, que é 1 vezes 1, dá 1. Outro divisor de 6 seria 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, que é 1 vezes 3 dá 3. Outro divisor de 6 seria 2 elevado a 1, 1 fator 2, 3 elevado a 0, nenhum fator 3, 2 vezes 1, 2. Outro divisor de 6 seria 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, 1 fator 2 e 1 fator 3, o próprio 6. Então, eu tenho aqui todos os divisores do 6, 1, 2, 3 e 6, montando essa minha árvore de possibilidades, tá? É uma característica desse nosso curso a gente entender matemática, tá? Esse é um curso de alfabetização matemática, mas se engana que é um curso que é raso. Muito pelo contrário, a gente não quer ser raso. Aqui a gente quer alfabetizar, mas de forma profunda, para que você entenda matemática. Para que matemática não seja simplesmente seguir receita de bolo. Para que você domine matemática e para que você consiga se desenvolver. Para você ir bem nas suas provas, ir bem nos concursos que você for fazer e realizar os seus sonhos. Então, esse curso aqui é um curso para quem quer mudar a sua história na matemática. É um curso para quem quer realizar os seus sonhos. E para realizar os seus sonhos, você precisa fazer uma prova de matemática, você precisa passar no vestibular de matemática, você precisa fazer um concurso, você precisa se desenvolver em matemática porque, de repente, a tua profissão precisa, a profissão que você quer exercer precisa de um pouco de matemática. Então, esse curso aqui não é um curso simplesmente raso para operacionalizar a matemática, como se fosse simplesmente instrumental. Esse é um curso de compreensão. Então, a gente faz uma alfabetização, mas a gente mergulha profundo. Legal? Então, como é que eu construo todos os divisores de 6?
eu vejo a cara geral dos divisores de 6. Opa, 6 só tem fatores 2 e 3, fatores primos 2 e 3. Então aqui embaixo eu não posso ter outro fator primo, que senão não dá divisão exata. 6 só tem um fator 2 e um fator 3. Então aqui embaixo pode ter no máximo um fator 2 e um fator 3. Então o 2 pode ter 0 fatores ou um fator. O 3 com 0 fatores ou um fator. Legal? Então essa é a carinha de todo divisor de 6. Agora a gente vai montar uma árvore de possibilidades. Nós vamos jogar com todas as possibilidades para o 2 e para o 3. O 2 pode estar elevado a 0 ou a 1. Lembrando que 2 a 0 é quando o fator 2 não existe, né? Não tem fator 2. 2 pode estar elevado a 0 a 1. E uma vez que eu escolhi o expoente do 2, eu vou escolher o expoente do 3, que pode ser 0 ou 1. Então eu tenho 2 a 0, 3 a 0, não tem fator 2, não tem fator 3, então é 1, né? Que é 1 vezes 1 dá 1. 2 a 0, 3 a 1, 1 vezes 3 dá 3. 2 a 1, 3 a 0, 2 vezes 1, 2. 2 a 1, 3 a 1 é 2 vezes 3, 6. Está aí todos os divisores de 6. Agora que a gente entendeu lá por dentro, nas engrenagens, como é que funciona, a gente abriu a caixa e olhou o circuito, entendeu o circuito, entendeu como o circuito funciona. Agora sim, a gente vai tornar isso aí um pouco mais mecânico, um pouco mais rápido, porque não basta saber fazer, tem que saber fazer rápido. A gente tem que conseguir fazer rápido e preciso para dar conta, né, das nossas tarefas. Então, olha só, todo esse processo você poderia abreviar da seguinte maneira. Você vai pegar o 6 e decompor em fatores primos. 6 dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Decompôs o 6 em fatores primos. Agora, você só está preocupado nos divisores positivos. 1 é divisor de todo número. Lembra que a gente falou que 1 é divisor de todo número? Então a primeira coisa que você vai fazer é escrever o 1 lá em cima. E agora você vai percorrer todos os fatores primos. 2 vezes 1, 2. Legal? 2 vezes 1, 2. 2 também é divisor de 6. Agora, mudou o fator primo, toda vez que muda o fator primo, você volta lá para cima. Você não continua aqui embaixo, você volta lá para cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aí você percorreu aquela árvore sem se dar conta dela. Quer ver? 1 seria esse ramo aqui da árvore. Deixa eu pegar aqui um roxinho. Ó. Quando eu coloquei 1 lá em cima, eu percorri esse ramo da árvore. Tá bem? Agora, quando eu peguei 2 vezes 1, 2, eu percorri esse ramo da árvore aqui. Ó. Um fator 2 e nenhum fator 3. Legal? Agora, mudou o fator primo, volta lá para cima. 3 vezes 1, 3. Então eu tenho um fator 3 e nenhum fator 2. Um fator 3 e nenhum fator 2. Um fator 3 e nenhum fator 2. Esse ramo da árvore. E 3 vezes 2, 6. Eu tenho um fator 2, um fator 3. Percorri todos os ramos da árvore, mas sem me dar conta da árvore, né? De forma mais automática, né? De forma mais rápida, mais simples de escrever. Mas o que está acontecendo aqui de verdade? É aquilo ali. Então nós temos, ó, 6. Primeira coisa, primeiro passo, eu vou decompor em fatores primos. Por 2 dá 3, por 3 dá 1. Coloco 1 lá em cima, porque 1 é divisor de todo número. Então, pega o primeiro fator primo. 2 vezes 1, 2. Mudou o fator primo, volta lá para cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Está aqui todos os divisores do 6. Legal? Tá, agora vamos fazer o mesmo raciocínio agora para o 40. 40 a gente tinha visto que é 8 vezes 5. E 8 é 2 ao cubo, né? Então, vezes 5. Então, 40 é 8 vezes 5 e 8 é 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Eu quero saber qual é a carinha de todo divisor de 40. Um divisor de 40 é um número que divide o 40 segundo uma divisão exata. Então, como no 40 eu só tenho fatores primos 2 e 5, eu não posso ter um 3 aqui embaixo, senão não vai dar divisão exata. Eu não posso ter um 7, eu não posso ter um 11 aqui embaixo, senão não dá divisão exata. Então, eu só posso usar os fatores primos que eu tenho no 40, que são 2 e 5. Outro detalhe,
Lá no 40 só tem 3 fatores 2. Então aqui embaixo eu não posso botar 4 fatores 2. Porque senão não dá divisão exata. Não posso botar 5 fatores 2 aqui embaixo. Senão não dá divisão exata. E também eu só tenho um fator 5. Então não posso botar 2 fatores 5, 3 fatores 5 aqui embaixo. Então, a cara de um divisor de 40 só pode ter fatores 2 e 5. Ora, o expoente do 2 do divisor do 40 pode ser no máximo 3 para dar divisão exata. E o expoente do 5 no máximo 1 para dar divisão exata. Agora, quais são os expoentes possíveis para o 2? Pode ser 0, ou seja, não tem fator 2, ou tem 1 fator 2, ou 2 ou 3 fatores 2. Quais são os expoentes possíveis para o 5? 0, ou seja, não tem fator 5, ou tem 1 fator 5. Legal? E agora eu vou montar a minha árvore com essa carinha aqui do divisor de 40, com essa cara geral aqui do meu divisor de 40. Então eu posso ter 2 elevado a 0, 1, 2 ou 3. 2 elevado a 0, 1, 2 ou 3. E uma vez que eu escolhi o expoente do 2, eu vou escolher o expoente do 5. Pode ser 0 ou 1. 5 elevado a 0, 1 para 2 a 0. Se eu escolher 2 a 1, 5 elevado a 0, 1. Se eu escolhi 2 ao quadrado, 5 elevado a 0 ou 5 elevado a 1. Escolhi 2 ao cubo, 5 elevado a 0 ou 5 elevado a 1. Então, vamos lá, vamos fazer continha. Ó. 2 a 0 vezes 5 a 0, esse ramo da árvore dá 2 vezes... Dá 1 vezes 1, né? 2 a 0 é 1. 5 a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. 2 a 0, 5 a 1. 1 vezes 5, 5. 2 a 1, 5 a 0. Dá 2 vezes 1, 2. 2 a 1 vezes 5 a 1. Dá 2 vezes 5, 10. 2 ao quadrado, que é 4, 5 a 0. 4 vezes 1, 4. 2 ao quadrado é 4, vezes 5 elevado a 1, que é 5. 4 vezes 5, 20. 2 ao cubo é 8. 5 a 0 é 1, 8 vezes 1, 8. 2 ao cubo, 8, vezes 5, 40. Eu tenho aqui todos os divisores de 40. Legal? Mas a gente já viu que existe uma maneira mais compacta de fazer isso aí. Então, como é que a gente vai fazer essa forma compacta? Eu vou primeiro decompor em fatores primos o meu 40. 40 por 2 dá 20. Ah, professor, posso decompor da maneira rápida? Pode, mas aí você vai ter que organizar primeiro o primeiro fator primo, depois o segundo fator primo, depois o terceiro e assim por diante. Você pode até decompor da maneira rápida, como a gente viu anteriormente. Mas depois você vai ter que organizar assim, tá bem? Então vamos lá. 40, vamos fatorar o 40. Decompor em fatores primos. 40 por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente coloca o 1, porque o 1 é divisor de todo número. Então, coloquei o 1 lá em cima. Vamos lá. Primeiro fator primo, 2. 2 vezes 1, 2. Eu continuo no mesmo fator primo. Então, não precisa voltar lá em cima. Então, eu faço assim, 2 vezes 2, 4. É o mesmo fator primo que é o 2. Não precisa voltar lá para cima. 2 vezes 4, 8. Mudou o fator primo. O que a gente faz? A gente volta lá para cima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. E aí eu achei aqui todos os divisores do 40. Que, na verdade, o que a gente fez foi percorrer cada ramo dessa árvore, certo? Para poder achar os divisores de 40. Quer ver? Vamos lá. Vamos de novo percorrer a árvore. Última vez que eu vou fazer isso, tá? 1 é o 2 a 0, 5 a 0. Agora, o 2, né? É o 2 a 1, 5 a 0. Ó. 2 a 1, 5 a 0. Ah, professor, a organização aqui não é a mesma lá de cima. Não, não é não, tá? A gente percorre todos os ramos da árvore, mas de uma maneira um pouco diferente, tá? Agora, o 4 é 2 ao quadrado, 5 elevado a 0. O 8 é 2 ao cubo, 5 elevado a 0. Agora, o 5 é 2 a 0, 5 elevado a 1. O 10 é 2 a 1, 5 elevado a 1. O 20 é 2 ao quadrado,
5 elevado a 1. E o 40 é 2 ao cubo, 5 elevado a 1. Legal? Você está vendo que eu percorri todos os ramos da minha árvore, ou seja, eu trabalhei com todas as possibilidades para os divisores de 40, ou seja, esse método aqui é bom, tá? A gente não precisa escrever essa árvore, mas a gente sabe que, na verdade, eu estou percorrendo a árvore. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Agora vamos para o 36, tá? Se você lembrar, o 36 é 4 vezes 9, né? 4 vezes 9 é 36. 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. Você fatorou 36. Qual é a carinha de todo divisor de 36? Vamos voltar, vamos recapitular. Para poder dividir o 36 numa divisão exata, só pode ter os fatores primos do 36. Eu não posso ter 5 aqui embaixo, porque eu não tenho fator 5 no 36, não posso ter 17 aqui embaixo, porque não tem fator primo 17 no 36. Legal? Então, quais são os fatores primos do 36? O 2 e o 3, então só posso ter fator primo 2 e fator primo 3. Agora, no 36 eu tenho 2 fatores 2 e 2 fatores 3. Então não posso ter 2 ao cubo aqui embaixo, porque senão teria 3 fatores 2 embaixo. E aí não ia cortar perfeitamente, porque tem que cortar tudinho no denominador para dar divisão exata. Então, eu não posso ter 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quinta aqui embaixo, já que o expoente pode ser no máximo 2. Legal? Para poder dar divisão exata. Da mesma maneira, eu não posso ter 3 elevado à sétima aqui embaixo, já que no 36 eu só tenho 2 fatores 3. Você está vendo aqui 2 fatores 3. Legal? Então, para ser um divisor de 36, eu só posso ter fatores primos 2 e 3, e no máximo, para dar divisão exata, o 2 pode estar elevado ao quadrado, né? E o 3 elevado ao quadrado, já que eu tenho 2 fatores 2 e 2 fatores 3 no 36. Então, quais são todas as minhas possibilidades? O 2 pode estar elevado a 0, a 1 ou a 2, ou seja, ou eu não tenho fator 2, ou tenho um fator 2, ou tenho 2 fatores 2. E o 3 elevado a 0, 1 ou 2, ou seja, ou eu não tenho fator 3, ou tenho um fator 3, ou eu tenho 2 fatores 3. Legal? E agora a gente monta a nossa árvore. Vamos montar a nossa árvore de possibilidades. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, escolher o expoente do 2. Posso ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 ou 2 ao quadrado. Segunda coisa que a gente faz, a gente escolhe o expoente do 3. Se o 2 está elevado a 0, o 3 pode estar elevado a 0, a 1, a 2. Para 2 elevado a 1, o 3 pode estar elevado a 0, 1 ou 2. Para 2 ao quadrado, o 3 pode estar elevado a 0, 1 ou 2. E agora, é só percorrer os ramos da árvore. Vamos lá. 2 a 0, que é 1, vezes 3 a 0, que é 1, vezes 1, dá 1. 1 é divisor de todo número. 2 a 0, 1, vezes 3, 3. 2 a 0, vezes 3 ao quadrado, dá 1 vezes 9, 9. Agora, 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 1, que é 3 a 0, 2. 2 vezes 3, que é 2 a 1 vezes 3 a 1, 6. 2 vezes 3, 6. 2, que é 2 a 1, vezes 9, que é 3 ao quadrado, 2 vezes 9, 18. Agora, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 a 0, que é 1, dá 4. 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3 a 1, 4 vezes 3, 12. 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9, né? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9, 36. Tá aí todos os divisores de 36. Legal? Então, eu tenho lá o meu 36, que se eu fosse fazer de maneira mais compacta, pelo meu método compacto, o que eu teria que fazer? Primeira coisa, eu tenho que fatorar o 36, eu tenho que decompor em fatores primos. Detalhe, eu tenho que decompor colocando os menores primos, depois os imediatamente acima e assim por diante na ordem bonitinho. Por mais que você faça a decomposição rápida, você tem que fazer essa organização aqui dos fatores primos. Beleza? Então vamos lá, tá? Eu vou fatorar de novo. Então 36 dividido por 2 dá 18, que dividido por 2 dá 9.
9 não dá para dividir por 2, então vamos pegar e dividir por 3. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Está decomposto em fatores primos. O que é que a gente faz agora? A gente coloca um traço e coloca o 1 lá em cima. Por que o 1? Porque o 1 é divisor de todo número. Então vamos lá. 2 vezes 1, 2, tá? Peguei o primeiro fator primo. Continuo no fator primo 2, então não precisa ir lá para cima. Vamos lá, 2 vezes 2, 4. Beleza? Agora, mudei o fator primo. Quando mudo o fator primo, volta lá para cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Ótimo. Mantém o fator primo 3. Não precisa ir lá para cima. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. E aí a gente achou todos os divisores de 36. Legal? Então, nós vimos como funciona, né? Qual é a cara de um divisor de um número, qual é essa carinha de um divisor do número. A gente viu como construir todos os divisores do número montando a árvore de possibilidades. A gente fez isso para o 6, para o 40 e para o 36, mas a gente viu que existe um método mais rápido, certo? Que é o método que a gente vai usar. Sempre, né? Você tem uma balança em que de um lado você tem a compreensão e do outro lado você tem a automatização, né? Torna isso automático, né? Então é importante compreender e é importante automatizar. Depois que você compreendeu, você vai treinar isso aqui, tá? É o operacional. Agora você tem que fazer isso rápido. Você tem que fazer isso de forma rápida e precisa. Beleza? Agora, só a automatização, tá? Sem construir árvore, vamos pegar aqui e vamos aprender a fazer isso rápido, de forma automatizada. Quero saber todos os divisores de 90. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que decompor em fatores primos e colocar os fatores primos na ordem crescente. Na ordem crescente, tá? Primeiro do menor até o maior. Ou você faz a decomposição direta em fatores primos, ou você faz a decomposição rápida e coloca em ordem crescente. Tá bem? Vamos lá, vamos fazer juntos. 90 dividido por 2 dá 45. Só fazer a conta. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5, 5 por 5 dá 1, tá? Então, primeiro eu divido pelo 2, né? Até esgotar o fator primo 2. 45 não dá para dividir por 2, eu divido por 3. Aí deu 15, dividi de novo por 3, deu 5. Tento o fator primo 3, não dá, então não dá para dividir 5 por 3, esgotou o 3, vamos para o fator primo 5. Dividido por 5, deu 1, cheguei no 1, parei a minha decomposição em fatores primos. Agora vamos achar todos os divisores de 90. Primeira coisa, você coloca um traço e coloca o 1 lá em cima, porque 1 é divisor de todo número. Começa no fator primo 2. 2 vezes 1, 2. Mudou o fator primo. Toda vez que muda o fator primo, eu volto lá para cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mantém o fator primo. Se mantém o fator primo, não precisa ir lá para cima. Vem aqui para baixo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Trocou o fator primo. Tem que voltar lá para cima. A pessoa vai ficar grande. É isso aí mesmo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. Então, aqui todos os divisores do 90. 360. Nossa, é muito grande, vai dar muita coisa. Dá muita coisa mesmo, tá? Você vai primeiro decompor o 360 em fatores primos e colocar esses fatores primos na ordem crescente. Ou você faz a decomposição direta, ou você faz a decomposição rápida e organiza em ordem crescente os fatores primos. Vamos lá, vamos fazer a gente aqui, tá? Vamos supor que a gente não fez a rápida. 360 dividido por 2 dá 180. Só dividir lá bonitinho. 180 dividido por 2 dá 90. 90 dividido por 2 dá 45. Opa, tenta 45 por 2. Não dá, então passa para o próximo fator primo, que é o 3. 45 dividido por 3 dá 15.
15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3, não dá para dividir por 3. Passa para o próximo fator primo, que é o 5. 5 por 5 dá 1. Cheguei no 1, está lá, decomposto em fatores primos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar todos os divisores. Coloco mais um traço, coloco um lá em cima, já que o 1 é divisor de todo número. 2 vezes 1, 2. Continua no mesmo fator primo. Então, continua, não vai lá para cima. 2 vezes 2, 4. Mesmo fator primo, não vai lá para cima. 2 vezes 4, 8. Legal? Trocou o fator primo, o que a gente faz? Volta lá para cima, aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Ótimo. É o mesmo fator primo? É o 3, então não precisa ir lá para cima. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Se não consegue fazer de cabeça, faz no papel. 3 vezes 24, 72. Tá? Opa, mudou o fator primo. Ah, não. Vai me dizer que vai voltar lá em cima. Volta lá em cima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Qualquer coisa faz no rascunho. 5 vezes 24, 120. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. 5 vezes 36, 180. 5 vezes 72, 360. Legal? Beleza? E aí eu tenho todos os divisores de 90, todos os divisores de 360, certo? Se ele me pedir qual é a quantidade de divisores de 90, eu tenho que contar. Nesse processo aqui eu tenho que contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 divisores para o 90. E para o 360? Conta! Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o 90 tem 12 divisores, o 360 tem 24. E se a questão pedir a quantidade de divisores do 360, direta ou indiretamente, você teria que fazer isso tudo? Nossa, eu teria que achar todos os divisores para contar. Eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma maneira muito mais rápida de achar a quantidade. Todos não tem jeito. Se ele quiser todos os divisores, se a gente precisar de todos os divisores, tem que fazer isso aqui mesmo. Mas se eu quiser simplesmente a quantidade, é bem mais fácil. Bem mais fácil. Vamos entender aqui, ó. O 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Que é um fator 2, 2 fatores 3 e um fator 5. Qual é a carinha de um divisor de 90? Opa, para ser um divisor de 90 só pode ter fatores 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. E no máximo até o expoente que cada fator primo tem no 90. Então, o 2 pode estar no máximo a 1, o 3 elevado no máximo ao quadrado e o 5 elevado no máximo a 1. Então, o 2 pode estar elevado a 0 ou 1, o 3 pode estar elevado a 0, 1 ou 2, já que o expoente do 3 é 2, e o 5 elevado a 0 ou 1. Legal? Daí eu construiria a minha árvore para ver quais são todos os divisores de 90. Só que a boa notícia é que eu não preciso construir a árvore, nem fazer isso tudo, para saber a quantidade. Porque olha só, se eu quero a quantidade de divisores de 90, para o expoente do 2 eu tenho 2 possibilidades. Para o expoente do 3 eu tenho 3 possibilidades. E para o expoente do 5, 2 possibilidades. 2 vezes 3 vezes 2 me dá todas as minhas possibilidades. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. 12 divisores do 90. Realmente, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu não precisei fazer isso tudo para calcular a quantidade de divisores de 90. Legal? Vamos recapitular, ó. Eu tenho 2 elevado a 1. Então, eu tenho 2 possibilidades para o expoente do 2. 0 ou 1.
3 ao quadrado, eu tenho 3 possibilidades para o expoente do 3. Vezes 3. 5 elevado a 1, eu tenho 2 possibilidades para o expoente do 5. 2 possibilidades. Então, tem 2 possibilidades para o expoente do 2, 3 possibilidades para o expoente do 3, 2 possibilidades para o expoente do 5. Ah, professor, macetei isso aí para a gente, porque tá muito complicado chegar nesse resultado. Ah, então vamos macetear. Ó. É só você pegar o 1 e somar com 1, ó. Na decomposição do 90, pega cada um dos expoentes dos fatores primos e soma 1. 1 mais 1, 1 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes 1 mais 1. E aí vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. E por que eu somei 1? Por que eu somei 1? Eu somei 1 porque entra o 0. Eu tenho 0 fatores 2, eu tenho 1 fator 2. Eu não tenho fatores 3, tenho 1 fator 3, 2 fatores 3. Não tenho fatores 5, eu tenho 1 fator 5. Então, para cada um desses expoentes, entra ainda o caso em que o meu fator primo não está presente, entendeu? Por isso que eu somo 1. Por isso que quando eu pego na decomposição do 90 em fatores primos, eu pego cada expoente e somo 1. 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1. E eu tenho aqui uma fórmula da quantidade de divisores do número. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Mesma coisa se eu fizesse por 360. Eu não teria que fazer todo esse cálculo para achar a quantidade de divisores do 360. Eu simplesmente faria a decomposição em fatores primos. 2 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 5. Ó, 2 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 5. Eu tenho 3 fatores 2, 2 fatores 3 e 1 fator 5. A carinha do divisor de 360 é essa. Só pode ter como fatores primos o 2, o 3 e o 5. 2, 3 e 5, não pode ter outro. E no máximo o 2 pode estar elevado ao cubo, o 3 elevado ao quadrado e o 5 elevado a 1. Então, eu posso ter 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 3 elevado a 0, 1 ou 2, 5 elevado a 0 ou 1. Então, quantas possibilidades eu tenho para os divisores do 360? Qual é o total de divisores positivos? Tá? Eu estou calculando aqui a quantidade de divisores positivos, do 90 e do 360. Eu tenho 4 possibilidades para o expoente do 2, 3 possibilidades para o expoente do 3, 2 possibilidades para o expoente do 5. Maceteando, tornando esse raciocínio mais rápido, certo? Mais adequado a uma prova de velocidade, eu vou pegar simplesmente o expoente do 2, somar 1, o expoente do 3, somar 1, o expoente do 5, somar 1 e multiplicar. Vai dar 3 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1, dá 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Nós já tínhamos contado, nós vimos que tem 24 divisores também no 360. Então, nós vimos. Como é que eu acho? Nós vimos que a partir dessa cara a gente constrói uma árvore de possibilidades para ver todos os divisores do número. Só que essa árvore de possibilidades ela pode ser percorrida de uma maneira mais compacta, certo? De uma maneira mais organizadinha para não ficar tão grande. E com isso eu acho todos os divisores, né? Eu consigo achar todos os divisores. Mas quando o número tem muitos divisores, como nesse caso, se ele quiser só a quantidade, vai dar muito trabalho. Então, seria legal a gente ter uma fórmula, uma maneira mais rápida, mais operacional, para a gente achar a quantidade de divisores do número. E tem, você pega o número, decompõe. Legal? Essa foi a nossa primeira aula de divisores. Essa primeira aula é essencial para a gente entender a importância dos divisores e onde eles vão se inserir no restante da matemática. E acredite, isso aqui tem muita relevância para o que vem pela frente. Valeu! A gente se vê na próxima aula. Até logo!